Oi pessoal, hoje eu publiquei um vídeo falando a respeito do senhor Silas Malafaia. Um vídeo que tem quase 2 horas de duração falando a respeito desse senhor intitulado Pastor. Era para eu ter publicado esse vídeo ontem, porém, por ser um vídeo de quase 2 horas de duração, eu precisei de muito tempo para editá-lo, então infelizmente eu só pude publicá-lo hoje. Mas graças a Deus eu consegui publicá-lo. Então eu espero que vocês de coração assistam esse vídeo que eu fiz falando a respeito do Silas. Até porque as informações que nele estão contidas são muito importantes para que as pessoas entendam de vez quem é esse homem, o que ele fez, né? A quem ele estava ligado, né? A quem ele estava ligado durante esses anos todos, quais são as pautas que ele defende, né? E o que a religião na qual ele é líder, que a religião dele é a favor e o que ela condena. Eu fiz um trabalho aí muito extenso, tá? 2 horas, claro que tinha muitas informações, muito mais informações referentes a esse cara intitulado Pastor, mas eu acredito que eu tenha feito um bom serviço. Bom, hoje eu gostaria de falar a respeito do senhor Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago é o segundo mais rico do Brasil dentro dessa categoria gospel, o segundo mais rico. O primeiro é o Edir Macedo, o segundo é o Valdemiro Santiago e o terceiro é o Silas Malafaia. Poxa, Lucas, você falou primeiro, foi do Silas Malafaia, a sequência não seria então o Valdemiro Santiago? Olha, eu pensava que é o seguinte, por conta do Silas Malafaia ser um cara muito polêmico, muito controverso, eu pensava que ele tivesse muito mais informações a respeito dele, né? Só que eu me enganei, porque o Valdemiro Santiago também tem muita informação. Ele é um cara muito polêmico, muito controverso. E muitas dessas polêmicas envolvem dinheiro, né? Então vou tratar de fazer um vídeo aqui a respeito do Valdemiro Santiago. Vou tentar fazer esse vídeo de uma maneira mais sintetizada, não tão longo assim, para não ficar tão cansativo. E para que vocês acompanhem esse vídeo até o final, né, sem se cansarem. Primeira informação que eu gostaria de pegar é no site Wikipedia. Eu sei que o Wikipedia ele não é uma fonte tão verídica, sim, para obter informações, mas pelo menos quando se refere aos dados pessoais da pessoa, fala um pouco da carreira da pessoa, eu acho que o Wikipedia ele é um site assertivo, né? Eu acredito que ele seja assertivo nessas questões, então eu gostaria de ler um pouco a respeito do Valdemiro Santiago. Na verdade eu já tinha lido, tá, um pouquinho, eu gostaria de mostrar para vocês aí o que eu li, e eu acredito que vocês vão ficar impressionados. Tem histórias aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês jamais tinham ouvido falar a respeito. Valdemiro Santiago ele ficou muito conhecido nessa pandemia, né, por vender feijão mágico para curar Covid, né? Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito você toma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Você viu na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, ele está no estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$100. Ele também ficou muito conhecido naquela época em que ele usou a camisa ensanguentada dele. Você se lembra que ele sofreu um atentado? Tinha uma pessoa lá no templo dele, né? Estava portando um facão enferrujado. Acabou desferindo um golpe contra esse cara aí, né? Contra o Santiago. E ele levou vários pontos, né? Foi levado às pressas ao hospital, levou vários pontos. E depois ele usou a camisa ensanguentada dele para abençoar os irmãos. Você se lembra bem disso? Usando agora com a camisa, tocando em todo o manto, ó, de fora a fora. E você vai tocar nesse manto agora. Você vai tocar. Vocês vão ver, gente. Você vai sair daqui. Eu falei para vocês. Esse vai ser o domingo mais abençoado, igreja. O mais abençoado da história
da sua vida. O mais abençoado da história da sua vida. Eu vou tocar também aqui, ó. Vai tocar aqui com a camisa com o sangue dele. Onde as pessoas viram o outro lado. Estão colocando as digitais, que vai lá para Israel aqui, ó. Em nome de Jesus. Pode passar, vai passando isso. Vai passando e vai tocando no manto. Vai tocando nesse manto. Vai tocando nesse manto agora. Isso. A igreja passando com fé. E tocando no manto, igreja. Toca nesse manto. Nós passamos a camisa que está com o sangue que o homem de Deus derramou. Ali no trabalho, no ofício da obra. O atentado que ele sofreu por amor a essa obra. Que coisa maravilhosa. Você vai passar agora, vai tocar. Onde nós tocamos com a camisa ensanguentada dele, gente. Ele ali dando a vida dele. A favor das almas, a favor do povo, a favor da obra de Deus. Isso. E as pessoas vão passando. Passa rapidamente, gente. O manto é grande, não precisa passar devagarinho, não. Passa rapidamente, vai passando, porque tem uma multidão para passar ainda. Ó. Tem muita gente para passar. Vão passando rapidamente, gente. Os pastores vão orientando as pessoas a passar rapidamente. Isso. Tem muita gente para passar no manto ainda. Quero fazer um pedido muito especial. Nós estamos vivendo uma fase de muita luta mesmo para manter esse programa no ar. E existe uma animosidade contra a obra de Deus. As pessoas têm dificuldade para ajudar, né? Porque o exército do mal, ele tenta impedir a obra de prosseguir, de prosperar, de conquistar almas. E você que é de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, você que é temente a Deus, não importa a religião. Eu queria que você honrasse, que você tomasse posse do carnezinho, o boleto, você toma a bênção, que a oferta é simbólica de R$70 apenas. Nós precisamos de 1 milhão de amigos honrando todo mês fielmente, com R$70. Fielmente, uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, ou pessoalmente, uma de nossas igrejas, faça isso com muito esforço, peça o carnezinho. Tem gente que pode fazer doações maiores, empresários, comerciantes, fazendeiros, profissionais liberais, podem fazer doações maiores. Faça então. Eu entrego milhares de pratos de comida, cestas básicas, agasalhos, passagens para pessoas que querem ir para os seus estados, remédios, médicos, assistência social. E eu não estou podendo fazer isso. Eu estou sendo impedido de fazê-lo. Brasil, julguem meu trabalho, julguem o meu ministério, a minha conduta, meus frutos, a minha vida. Eu estou sendo impedido, estou sendo impossibilitado. Eu só quero ajudar, eu só quero trabalhar. Eu não faço apologia a este ou aquele crime, a esta ou aquela atividade ilícita. Não. Eu só quero pregar o Evangelho. Eu não quero mais nada. Eu quero pregar o Evangelho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Eu vou convocar o meu povo. Os senhores vão ter que me prender e vão ter que falar por que prenderam. Os senhores vão ter que dizer. Se algum juiz, alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Eu dei porque ele quer ajudar o povo, eu não quero que ele ajude.
O prefeito vai ter que falar isso, a prefeitura, o Brasil, alguém, quem tomar atitude contra mim vai ter que falar. Vão perguntar à imprensa, vão perguntar por que ele está preso. Ele está preso porque ele quer tirar os traficantes das ruas, as crianças das ruas. Ele quer purificar leprosos e nós não queremos deixar. Os senhores vão ter que falar isso. Porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero mais nada. Vai ficar curado agora. Sem gracinha. Em nome de Jesus. Pode soltar. Demônio, sai da vida dessa mulher. Ele não adianta gritar, não adianta espernear aqui, não. Você deve ter lido o nome da igreja lá fora. Vai para o inferno, Satanás, em nome de Jesus. Levanta. Vai para os quintos dos infernos, desgraçado aqui, não. Então plante na obra de Deus, semeie na obra de Deus. R$91 representando o Salmo 91. E as 91 colunas que temos no templo, na cidade mundial do Rio de Janeiro. Eles estão ligando, pedindo a fronha dos sonhos. Né? Você vai vestir o travesseiro do drogado, do alcoólatra, do enfermo, do desempregado, ou o seu, né? Você que tem dormido, ou nem tem conseguido dormir, né? Por causa dos problemas, das dificuldades, das preocupações negativas. Então você vai vestir o seu travesseiro com essa fronha. E vai abençoar a sua vida. E se você quiser pegar mais de uma, é só você pedir. Tá? Você vai dizer o nome da pessoa, da outra pessoa que vai participar, ou você vai participar por ela. A oferta de R$91 você vai depositar na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nós temos hoje para mandar para você a fronha que foi consagrada no altar. Meu pedido, ou minha fé, perdão, pelo meu maior sonho. Qual é o seu maior sonho? Qual é o grande desejo do seu coração? Eu já sonhei muito na vida e meus sonhos se tornaram realidade. E a cada dia os meus sonhos vão virando realidade. Os seus também serão assim. Porque trata-se da obra de Deus, da palavra de Deus. Então, nós estamos chamando o Brasil inteiro para honrar essa obra, esse ministério, para servir essa obra com uma oferta simbólica de R$91. Semear na obra de Deus, plantar. E esta oferta, ela vai abençoar a sua vida e a obra de Deus. Tem vários episódios referentes aí a essa figura polêmica do Valdemiro Santiago. Mas tudo que eu sei, né, pelo pouco que eu já pesquisei a respeito desse camarada, é o seguinte: ele é um cara muito carismático, né? Ele tem um poder também de oratória que é muito bom, né? Assim como todos os outros líderes, mas ele tem um carisma que é especial. O Edir Macedo é um cara que se pode de coitado. Ele é mais ou menos estilo do Lula, um psicopata mais ou menos no nível do Lula, né? Se faz de coitado para se esquivar aí de seus problemas, seus crimes, suas dívidas, né? O Silas Malafaia também é um cão guloso, né? Não tão grande, assim, não é um especialista tão bem formado quanto o senhor de Macedo, mas é um cão guloso também. Mas é um cara polêmico, e um polêmico que é muito incisivo nas suas opiniões, nas suas posições. Já o Valdemiro Santiago, você vê que a polêmica que envolve ele, claro, essas maluquices todas, né, de vender feijão mágico, travesseiro, né, ficar curando irmão com blusa ensanguentada, mas as polêmicas referentes ao Valdemiro Santiago tem mais a ver com o dinheiro, né, dinheirama dele, tudo aquilo que ele faz com o dinheiro do dízimo, e as polêmicas que ele tem aí na justiça. Mas ele é um cara, para mim, é um dos mais carismáticos que tem. Ele tem um carisma absurdo, isso é fato. Ele tem um poder, assim, de comunicação tão grande que a grande massa se identifica muito com ele. É engraçado, né? Eu acho que muita dessa característica se deve ao fato de que ele estudou por pouco tempo na vida, né? Ele parou com seus estudos numa certa etapa de sua vida. Então ele tem um poder de oratória, né? De convencimento. Né? Ele agrada o público, porque ele está sempre sorrindo, né? Claro que às vezes ele faz o chororô dele, né? Eu não estou suportando mais. Mas ele tem um poder absurdo de comunicar com as pessoas.
Eu sei separar muito bem as coisas, eu sei. Eu sei reconhecer as qualidades e defeitos das pessoas. Eu sei reconhecer, né, os meus defeitos, as minhas qualidades. Como é que eu não vou saber reconhecer de pessoas públicas? O Valdemiro Santiago é um cara que tem um talento absurdo para conduzir as massas. Vamos então ler a informação referente ao Valdemiro no site Wikipedia. Valdemiro Santiago de Oliveira, Palma, 2 de novembro de 1963, também conhecido como Apóstolo Valdemiro, é um apóstolo, né? Pelo menos é o que o site define, mas não é apóstolo merda nenhuma, né? É só uma pessoa igual a todos nós. Televangelista, empresário, líder religioso, fundador da empresa chamada Igreja Mundial do Poder de Deus, escritor e cantor brasileiro. Valdemiro também é ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação cristã evangélica e neopentecostal protestante. O pastor fez parte da mesma até 1998, para que em março do mesmo ano fundasse a empresa chamada Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro Santiago ganhou notoriedade à frente do trabalho evangelístico da Igreja Mundial do Poder de Deus e como televangelista, transmitindo cultos ao vivo em diversas emissoras de rádio e TV, como a Rede 21 e a Rede CNT. Atualmente, os cultos realizados pelo apóstolo Valdemiro, bispos e pastores da Igreja Mundial, são transmitidos pela Ideal TV. Biografia: Valdemiro Santiago de Oliveira é natural de Cisneiros, distrito de Palma, na zona da mata de Minas Gerais, a 400 km de Belo Horizonte. Estudou até o 5º ano do ensino fundamental, ou seja, a 4ª série, né? Em 1975, aos 12 anos de idade, Valdemiro perdeu a mãe, teve problemas com o pai e passou por dificuldades na roça. Aos 16 anos, Santiago converteu-se ao evangelicalismo pentecostal na Igreja Universal do Reino de Deus. Período na Igreja Universal. Valdemiro Santiago foi membro da igreja, em seguida se tornou obreiro, para depois ser pastor e posteriormente foi consagrado a bispo da Igreja Universal, chegando a ser bem popular na denominação religiosa. No ano de 96, Valdemiro, na época bispo da Igreja Universal, sofreu um naufrágio na Baía de Maputo, em Moçambique, com uma pequena embarcação. Valdemiro tinha saído junto com outros 3 navegantes para ir pescar. O barco apresentou problema e virou, mas não chegou a afundar. Santiago nadou durante 8 horas, olha só, até uma ilha a cerca de 500 metros de onde estava o barco, para chamar socorro para outros navegantes que também eram pastores da Igreja Universal. 2 homens que teriam nadado até uma outra ilha, porém nunca foram encontrados. O outro sobrevivente teria sido socorrido no mar e recolhido por pescadores na ilha da Inhaca. A história do acidente marítimo deu origem ao livro Grande Livramento, lançado em 2009. Durante 18 anos, fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus e foi desligado do quadro de pastores em 98 após problemas com a liderança. Alguns dias depois, fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, que posteriormente absorveu parte dos membros da Universal. Igreja Mundial do Poder de Deus, a empresa dele, né? Chegou a contar com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil. 2.000 templos, caramba! Sendo a sua maioria no estado de São Paulo e de dimensões modestas, tratando-se muitas vezes de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Em 2011, Valdemiro inaugurou em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, o mega templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, a cidade mundial dos sonhos de Deus, que está entre os maiores do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas em um espaço de 240 mil metros quadrados, não é isso? Caramba! A obra está localizada próximo ao aeroporto de Guarulhos. No bairro do Brás existe outro megatemplo da Igreja Mundial, e tem capacidade de receber até 10 mil pessoas. Em Santo Amaro, né, uma região nobre ali de São Paulo, que fica localizada na zona centro-sul do município, a Igreja Mundial tem outro megatemplo para 20 mil pessoas, 300 banheiros, 1.000 vagas de estacionamento para os fiéis, salas para receber 300 crianças e ar-condicionado central, além de livrarias e café. Recebeu o título de apóstolo em 23 de dezembro de 2006, pelo bispo Josivaldo Batista e um grupo de bispos da IMPD. Santiago nunca se formou em nenhum curso de teologia nem de oratória. Aproxima-se do povo com um discurso ora popular, ora austero, com constantes referências ao seu passado no campo, uma voz rouca e seu inseparável chapéu de boiadeiro. Suas concentrações seguem um formato pré-estabelecido caracterizado pela leitura de trechos da Bíblia previamente selecionados, com destaque para a apresentação de milagres durante o transcurso do culto. Em uma das pregações conheceu Francileia, com quem se casou em seguida. Atualmente o casal tem 2 filhas. Pela rádio e televisão. Em agosto de 2008,
A igreja e Santiago ganham notoriedade pela imprensa televisiva após fazer a parceria com o Grupo Bandeirantes para transmissão na Rede 21 por 22 horas e outras 2 horas produzidas pela rede. Além da Rede 21, em menos de 2 anos a programação da igreja passou a ser exibida por outras redes de rádios e televisões brasileiras. Valdemiro Santiago é proprietário da Rede Mundial e sócio da Rede Mundial Curitiba de Curitiba, que a partir de 2017 passou a retransmitir a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Em sua missão de televangelista, Valdemiro Santiago já esteve presente em diversas emissoras de televisão pelo Brasil, em canais como a Rede Bandeirantes, Rede Brasil, Rede TV, CNT e Ideal TV no período em que a Loading esteve no ar, e os cultos foram transmitidos somente no sinal da parabólica aonde a Ideal TV estava sendo sintonizada. Posteriormente, a extinção da Loading, a Ideal TV retorna para a TV aberta, transmitindo a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro também já teve espaço em diversas emissoras locais, como a TV Passaponte, a atual TV Universo do Rio de Janeiro. O SBT foi a única emissora que recebeu uma proposta de arrendamento de horários e recusou o aluguel de 200 milhões de reais anuais. Atentado. No dia 8 de janeiro de 2017, Valdemiro foi vítima de um atentado. Durante o culto da manhã, o pastor sofreu 2 golpes com um facão enferrujado no pescoço. O pastor passou por cirurgia, recebendo cerca de 20 pontos. Controvérsias. Agora a chapa esquenta, né? Valdemiro Santiago fundou a IMPD, instituição que hoje tem dívidas em mais de 150 milhões de reais. Contudo, a revista Forbes avaliou a fortuna pessoal de Valdemiro em aproximadamente 220 milhões de dólares. Valdemiro Santiago é considerado um pregador da teologia da prosperidade. Segundo o pesquisador da área da sociologia da religião, Ricardo Mariano, as crenças e práticas mágico-religiosas da Mundial são uma cópia das aplicadas na Igreja Universal, entidade na qual o pastor atuou por 18 anos até ser removido depois de desentendimento com o líder de Macedo. A verdade é que todas elas são curandeiras, todas elas, inclusive o próprio Silas Malafaia, né? Todas. Não venha Silas Malafaia dizer que não é curandeiro, não, porque ele também é um curandeiro, assim como todos os outros, né? É um cara que utiliza da distorção das escrituras para conseguir aí, né, enganar as pessoas e, por fim, conseguir muito dinheiro através dessa enganação. Porque as pessoas, a partir do momento que elas são cooptadas por esse mal, né, sendo enganadas com todas esses curandeirismos, que na verdade são meras farsas, a partir do momento que elas são enganadas com essas práticas, né, elas passam a confiar piamente nesses líderes e passam, né, grande parte da vida delas doando dinheiro, muito dinheiro para esses camaradas, perdão. Prisão por porte de armas. Em 2003, Valdemiro foi preso durante uma blitz em Sorocaba, São Paulo. Ele estava levando consigo uma escopeta, 2 carabinas e munição. Mais armas e munição foram apreendidas em sua casa. Valdemiro alegou que as armas eram de caça e estavam sendo levadas para um amigo. Acusações de enriquecimento ilícito. A Record TV e a Folha Universal publicaram uma reportagem denunciando a compra de fazendas na região do Pantanal brasileiro, que Santiago teria feito com dinheiro dos fiéis da Mundial. É claro, né? Onde mais ele ia tirar tanto dinheiro assim? É com o dízimo mesmo. Valdemiro é acusado de desviar os dízimos e as ofertas da instituição através de filmagens e propriedades adquiridas por ele em nome da IMPD e documentos cartorários, contendo sua assinatura e de sua cônjuge, a bispa Francileia de Oliveira. Também foi acusado de usar irregularmente o passaporte diplomático com a sua esposa. A Igreja, né, Mundial do Poder de Deus pediu aos fiéis, através de cartas, que se passassem por enfermos curados, ex-dependentes químicos e aleijados, em nome de um projeto de expansão da Igreja para convencer mais pessoas a contribuírem financeiramente para a aquisição do canal 32 UHF de São Paulo, canal que na época pertencia a então MTV Brasil, à venda por 500 milhões de reais e serviria para suprir o espaço perdido pela Igreja Mundial do Poder de Deus na grade do Rede Bandeirantes e da Rede 21. O canal 32 era usado para transmitir a programação da MTV Brasil em sinal aberto. Olha como é que esse cara é canalha, né? Olha o que ele faz. Ele pede para que as pessoas passem de doentes, né, dependentes químicas, para conseguir aí, né, mais poder, mais dinheiro. É um estelionatário assim como todos os outros. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Acusações de estelionato e arquivamento do inquérito. Em um vídeo publicado no YouTube em maio de 2020, Valdemiro afirma que a cura da Covid-19 poderia ser obtida através de uma semente de feijão.
que é vendida pelo líder religioso por R$1.000 a seus fiéis. R$1.000, né? Que é isso? No vídeo, Valdemiro não apresenta nenhuma comprovação que prove a eficiência da terapia com a semente no combate à doença. O Ministério Público Federal e a Procuradoria da República em Recife pediram no dia 8 de maio que o Ministério Público de São Paulo investigasse o caso e denunciasse o pastor pela prática de estelionato. Segundo a Procuradoria, o pastor estaria usando de influência religiosa para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzindo vítimas em erro. O Ministério da Saúde foi intimado pela segunda vez a incluir no seu site um alerta sobre os feijões comercializados pelo pastor da Igreja Mundial de Poder de Deus, Valdemiro Santiago, que prometem curar a Covid-19. A decisão foi tomada no plantão judiciário após uma nova solicitação do MPF, Ministério Público Federal, e serviu como reforço à ordem liminar da 5ª Vara Civil da Justiça Federal de São Paulo, de 27 de outubro. Na altura, a decisão foi emitida no âmbito da ACP, Ação Civil Pública, proposta pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, que integra o MPF. Em abril de 2022, o próprio Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito, eis que, segundo os promotores, Valdemiro teria sido vítima de uma acusação falsa. Junto com a perícia criminalística, concluíram que houve edição fraudulenta dos vídeos apresentados na denúncia, pois no vídeo original não continham as falas descritas na ação judicial. Aí tem várias obras dele aqui, né? E aí acabou a referência dele no site Wikipedia. Eu achei aqui uma notícia no site UOL. Assim como eu falei no vídeo do Malafaia, né? Eu não sou aqui nenhum seguidor, nenhum tipo de cara que confia no site UOL, até porque foi um site que recebeu milhões e milhões de reais durante o governo petista, né? Para defender a reputação do sapo cachaceiro e da Dilmanta. Mas essa informação aqui, eu acho que vale a pena trazê-la para vocês, só para vocês terem uma ideia do que se trata. Piscina, propina e mais 4 problemas que Valdemiro Santiago teve na justiça. Essa é uma matéria de abril de 2022, 15 de 4 de 2022. Ex-bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago se envolveu mais uma vez em um problema com a justiça. Desta vez, o templo da igreja localizado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, será leiloado a pedido da Justiça de São Paulo. Eu não sei como é que correu tudo isso, viu, gente? Eu não sei se já aconteceu, né? Até porque abril já faz um bom tempo, já estamos em agosto, mas é uma informação aí, eu acho que vale a pena trazê-la para vocês. A decisão foi tomada pelo juiz Luiz Fernando Guerra em um processo movido pela empresa Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio contra a igreja. A dedetizadora foi contratada em 2017 para realizar serviços de limpeza, controle de pragas e limpeza de caixa d'água nos templos do Brás e de Santo Amaro. Mas depois de 2 anos, a Mundial ainda não havia pagado 3 parcelas do contrato, um total de R$409 mil, valor da dívida com correção monetária, juros e multa. O templo, de 46,8 mil metros quadrados, caramba, com capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas, foi avaliado em quase 33,5 milhões de reais e deve ser leiloado no dia 10 de maio. A Mundial ainda pode apresentar novos recursos, mas essa não é a primeira vez que Valdemiro se envolve com problemas judiciais. Conheço outros 5 casos em que o ex-bispo teve que resolver questões com a justiça. Obra irregular em piscina. No início deste mês, o colunista UOL, Rogério Gentili, em abril, escreveu sobre um acidente envolvendo uma das propriedades de Valdemiro. Em 2017, enquanto o ex-bispo aumentava o tamanho da piscina da sua casa em Santana do Parnaíba, em São Paulo, causou a desestabilização estrutural do muro, churrasqueira e edícula do imóvel vizinho. A conclusão sobre a responsabilidade de Valdemiro sobre as obras foi apontada por uma perícia judicial recentemente. Além de iniciar o processo que resultou na fiscalização, o vizinho do ex-bispo também está cobrando uma indenização de cerca de R$817 mil por danos materiais e morais. Na época, as obras aconteceram sem autorização da prefeitura da cidade. Segundo, Justiça penhora R$100 mil em bens pessoais. Em dezembro do ano passado, em 2021, a Justiça penhorou R$100 mil de bens pessoais do fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. O valor foi direcionado para pagar o aluguel de um templo em Sertãozinho, cidade localizada a mais de 335 quilômetros de São Paulo. A ação da execução orçamentária dos bens pessoais foi solicitada pela proprietária do terreno, após a igreja descumprir um acordo de pagamento de aluguel. Em resposta à ação, o ex-bispo informou que não fazia parte do quadro societário da igreja, por isso não tinha responsabilidade pelo aluguel. Terceiro, propina milionária. Esse aqui é sério. Em agosto de 2021, o apóstolo Valdemiro Santiago foi acusado de ter recebido uma cifra milionária da Mundial. Segundo o juiz Mário Roberto Negreiros Veloso, a igreja pagou mais de R$1,2 milhão
de reais ao líder religioso no último ano e mais de 100 mil reais por mês. Abre aspas, há fortes indícios de que a igreja esteja transferindo seu patrimônio ao Valdemiro, fecha aspas, declarou o magistrado. Mas isso é uma coisa até que óbvia, né? O dinheiro é dele, pertence a ele porque a empresa é dele. Abre aspas novamente. Com efeito, chama a atenção o fato de a igreja despender com apenas uma única pessoa, Valdemiro, quantia de altíssima monta, enquanto suas contas bancárias encontram-se desprovidas de quaisquer ativos financeiros para a satisfação do débito, fecha aspas, completou o juiz durante a decisão, em que também afirmou que o apóstolo poderia sido cobrado pela dívida de aluguéis em mais de 500 mil reais da igreja. 4. Quebra de sigilo bancário. 2 meses antes da investigação sobre a propina milionária, o ex-bispo foi investigado por outra dívida envolvendo o não pagamento de aluguel de um templo em Carapicuíba. A dívida gerou a quebra de sigilo bancário das contas de Valdemiro e de Mateus Machado de Oliveira, ex-presidente da igreja. A juíza Rosana Luiza de Faria determinou a ação para descobrir se valores doados pelos fiéis haviam sido ocultados nas contas bancárias dos líderes religiosos. Foi a segunda vez em 2021 que a medida foi tomada pela justiça em processos envolvendo a Mundial. 5º, bens da igreja são penhorados. Em junho de 2021, a Justiça de São Paulo mandou leiloar os bens da igreja fundada por Valdemiro. A ação aconteceu para quitar 70 mil reais de uma dívida de 109 mil. O valor total foi gerado pela falta de pagamento do aluguel de um imóvel em Guarulhos, na Grande São Paulo. A casa que causou a dívida foi alugada para hospedar a família de um pastor, mas em dezembro de 2017, os responsáveis da igreja pararam de mandar o dinheiro para o locatário. Depois de 3 anos sem pagamento, o morador foi despejado e, por fim, essa ação foi movida contra a Mundial. Essa foi a informação do site UOL. Aí, eu vou aqui retomar aquela informação referente ali às sementes de feijão do pastor Valdemiro Santiago, que serviam ali supostamente para curar a Covid-19. Essa informação está disponível aí no site Estado de Minas. Ela foi publicada em 2020, há 2 anos, né? Em outubro, 28 de outubro de 2020. A matéria, o título dela está assim: Fake News. Justiça ordena que o governo informe se sementes de feijão do pastor Valdemiro Santiago curam Covid-19. Em vídeos compartilhados na internet, o líder religioso recomendava que os fiéis plantassem sementes que ele vendia, afirmando que elas traziam a cura da doença. A Justiça de São Paulo ordenou que o site do Ministério da Saúde informe se as sementes de feijão divulgadas pelo pastor Valdemiro da Igreja Mundial do Poder de Deus têm ou não benefícios no combate à Covid-19. A decisão foi publicada pelo juiz federal Tiago Bittencourt, da 5ª Vara Civil Federal de São Paulo, nesta terça 27. A União tem um prazo de 15 dias para inserir as informações no site. A decisão determinou ainda o prazo de 30 dias para que o governo federal identifique quem deu a ordem de exclusão da informação sobre os feijões que já havia sido publicado no site do Ministério da Saúde. A investigação foi desencadeada pelo Ministério Público Federal, o MPF, e logo foi confirmado sinais de estelionato de Valdemiro Santiago. Em vídeos compartilhados na internet, o líder religioso recomendava que os fiéis plantassem as sementes que ele vendia por valores que iam de R$100 a R$1.000. Olha, o site Wikipedia falou que era R$1.000, aqui está falando que era de 100 a 1.000, né? O MPF afirma que os feijões não oferecem, aliás, nenhuma cura à Covid e que a propaganda é fake news. Abuso. Segundo o MPF, Valdemiro e a Igreja Mundial do Poder de Deus abusaram da liberdade religiosa, já que o intuito era tirar vantagem financeira com a venda das sementes. O Google foi comunicado para que os vídeos que tinham como conteúdo a propaganda das sementes feito pelo Valdemiro fossem retirados do ar. O MPF entrou em contato ainda com o Ministério da Saúde para que a notícia fosse esclarecida e apresentada como fake news no site da pasta. A ordem foi acatada, mas logo depois o post foi excluído da página oficial do Ministério. Para o MPF, essa ação induziu equivocadamente ao questionamento da fé e crença de uma parcela da população. O governo federal esclareceu que tem adotado as medidas necessárias para neutralizar as informações equivocadas que colocam em risco a saúde pública e que causam prejuízos sociais, incluindo em seu site a informação de que inexistem estudos científicos sobre alimentos que garantam a cura ou tratamento da Covid-19. Na decisão, o juiz ressaltou que, abre aspas, é preciso considerar que a liberdade da crença não pode ser indevidamente restringida pelo Estado e nem este pode ser cooptado por entidade religiosa, pois a Constituição Federal estabelece que o Estado é laico, não combatendo a profissão da fé e nem incorporando-a no próprio governo, de modo que os fiéis não têm mais ou menos direitos do que os ateus. O Estado é laico, mas não é ateu, né? O Estado não é cego. Para essas práticas aqui, é óbvio que elas se tratam de crimes e a justiça tem que fazer algo a respeito. Fecha aspas, né? Diz também que o governo deve informar de forma cuidadosa e respeitosa, neutra, limitando-se a dizer que não há eficácia comprovada do produto no que tange a Covid-19. A Justiça Federal advertiu que a Google preserve os vídeos e informe a identidade dos usuários que postaram conteúdo na internet. A igreja contesta,
Assim que começou a investigação, a Igreja Mundial do Poder de Deus emitiu uma nota defendendo que as sementes não tinham o objetivo de cura, mas sim um propósito com Deus. Olha só como é que esses caras sabem enganar, né? Abre aspas, a semente é uma figura de linguagem amplamente mencionada nos textos bíblicos para materializar o propósito com Deus, fecha aspas, disse a igreja. Uai, mas uma figura de linguagem muito cara, né? De 100 a R$1.000, baita figura de linguagem cara essa daí, né? Afirmou ainda que o pastor Valdemiro não está anunciando cura. E outros trechos... Ai, meu Deus do céu. Em outros trechos, a instituição religiosa alega que nos vídeos não há menção de nenhuma venda, o que rechaçamos veemente, haja vista que se trata de uma sugestão de oferta espontânea, não tendo nenhuma correlação com venda de quaisquer espécies. A instituição, ao longo de todos esses anos, tem um único e exclusivo propósito de propagação da fé cristã, onde todas as nossas atitudes se baseiam nos princípios bíblicos, na ética e na legalidade, afirmou a Igreja Mundial do Poder de Deus em nota. O que isso tem a ver com a Bíblia? Eu nunca vi isso na Bíblia, de verdade, nunca vi isso. Os caras conseguem torcer a Bíblia, né? Torcer a mente das pessoas e fazer uma lavagem cerebral absurda. Eu nunca vi isso na Bíblia, de verdade. Né? Vender feijão para curar as pessoas, nunca vi. E fala que isso é uma prática cristã. O que é isso? Não tem nada a ver com Bíblia, com ética, e nada a ver com legalidade também. Esse é o velho... a velha prática, essa é a velha prática do estelionato, né? Não tem como negar isso daí. Agora, pessoal, eu gostaria de ler a respeito da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? A empresa do Valdemiro Santiago, qual ele é dono. Lucas, mas você está usando tudo informação da esquerda, o que é isso? Mas só isso que tem. Não tem como. A única informação que eu tenho, a única fonte é isso daí. É o jeito. Vamos ler aqui, ó. Atualmente, a IMPD, né, lidera a lista de igrejas neopentecostais que mais crescem no Brasil. Ela possui mais de 4.000 templos espalhados pelo país e algumas regiões do mundo, além da elevada audiência ao longo de quase toda a programação diária da Rede 21, com reprises em outros horários e canais. Fundada pelo dito apóstolo Valdemiro Santiago, em 98, em Sorocaba, no interior de São Paulo, a sede recebeu o nome de Grande Templo dos Milagres. Mas no outro site não diz que era apenas 2.000 templos? São mais de 4.000? Segundo informações publicadas no site oficial da igreja no Brasil, o primeiro templo contava com a presença da esposa de Valdemiro, a bispa Francileia, e um pequeno grupo de membros. Eles afirmam que inicialmente não houve muita divulgação de trabalho, somente panfletos, fitas, cassetes de testemunhos eram utilizados para evangelizar, e mesmo não tendo condições de investimentos, a fé foi algo que jamais se abalou e seus fundadores tinham a convicção de que iriam evangelizar o mundo. E dizem ainda que o nosso foco principal é obedecer todos os mandamentos e preceitos deixados por Deus encontrados na Bíblia. Expandir o Evangelho, divulgando a manifestação de Deus no ministério através de curas e testemunhas. Vocês são picaretas, né? A cura hoje é espiritual, meu filho. Quer dizer então que toda pessoa que está doente, então ela não é próxima de Cristo? Então faça o seguinte, né? Vai nesses hospitais infantis, hospitais de idosos, mate todo mundo. Se é assim que vocês veem o mundo, que a cura de Deus só vem para aqueles que realmente merecem a graça, vai lá e mate todas as pessoas que estão curadas, que estão doentes, as enfermas. O propósito de Deus não é esse. Ele veio curar as pessoas, curar espiritualmente. Porque essa vida aqui, meus filhos, é um vale de lágrimas. Ela é um vale de lágrimas. A gente colhe tristeza mesmo. Sabe por quê? Veja só. Eu acho que vocês são tão pobres de espírito, tão pobres de verdade, que vocês nem sequer param para pensar na própria finitude. Vai chegar um dia que a gente vai ficar doente, nossa visão vai piorar, nós vamos ficar mais fracos, sexualmente a gente vai ficar fraco, outras pessoas vão ter que cuidar de nós, os jovens que a gente está demonizando aí, eles vão ter que cuidar de nós. E aí? Será que isso tudo é castigo de Deus? Será que a gente não merece? Deus está fazendo isso porque a gente é mau, a gente é ruim. Essa é a vida. A vida é um vale de lágrimas. A cura é espiritual. Você sabia, por exemplo, um jovem, pense só, um jovem, se ele morrer aí com 16, 17 anos de idade, tendo enxergado o verdadeiro propósito do Espírito Santo, ele pode morrer feliz? Ele pode morrer feliz. O propósito dessa vida é simplesmente encontrar Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nada tem valor, gente. Nada tem valor. É claro que a gente tem que lutar pelas nossas verdades.
Mas você imagine passar aí 80, 90 anos de sua vida sobre mentiras. O senhor Valdemiro Santiago, por exemplo, ele é de 1963, daqui a pouco ele já bateu seus 60 anos de idade. 60 anos. Uma vida de mentiras, né? Mas passei por tribulações, é mesmo. Se viram de quê? Se viram para quê? O senhor perdeu a própria mãe com 12 anos. E agora o senhor é um ladrão, é isso? É assim que o senhor se comporta? Foi assim que o senhor aprendeu com a vida? É muito mais capaz de a gente achar por aí um jovem muito mais cheio de Espírito Santo do que o senhor. É muito mais capaz. O senhor lidera, sabe o quê? Pessoas vazias de espírito. Pessoas que não veem qual é a verdadeira realidade desta vida. Não enxergam o propósito de Deus. Pessoas que veem, por exemplo, uma doença como um castigo interminável, um castigo assim, que Deus aplicou sobre a pessoa, ou porque ela cometeu algo de ruim, ou porque a família dela fez algo de ruim. Vocês são filhos da lei, ou seja, filhos da maldição. Não são filhos da graça. Os filhos da graça entendem qual é a verdadeira glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para nos salvar. Se Ele veio para nos salvar, por que o Senhor está aí vendendo feijão mágico? Né? Dizendo aí que está fazendo, assim como o Senhor disse, né? Olha aqui. Curas e testemunhos. Qual outro testemunho que as pessoas precisam aplicar hoje? Se todo milagre já foi consolidado. É claro que a gente vê coisas que são, né, muito fortes. Uma pessoa que recupera de uma doença, um câncer. São coisas que são realmente, né, manifestações do amor de Cristo. Mas para ensinar o seguinte, que não existe nenhum valor, nada nesta vida no qual a gente precisa se apegar. Que o único valor que a gente tem que se apegar é a Cristo. É isso. E você vem trazer qual testemunho? Testemunho de que as pessoas se enriqueceram, é isso? Não precisa de testemunho mais. O maior testemunho foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que testemunharam isso não negaram. Elas foram obrigadas a dizer que não viram, mas elas não foram capazes de negar o que viram. E daí foram mortas, né? Algumas foram decepadas, outras foram entregues à cova dos leões, outras foram queimadas, torturadas até a morte. Mas não negaram aquilo que viram, porque esse foi o maior testemunho de todos. Qualquer outro testemunho, meu filho, veja só, o único testemunho que deve servir é para alimentar a graça. Amar o próximo, ajudar o próximo, né? Ver a recuperação do próximo através do amor que você e outras pessoas aplicaram. Isso é a maior prova de que Deus existe. E não é através aí da conta bancária que fulaninho, né, um seguidor da sua igreja, né, na verdade uma igreja é um templo de Satanás, não é através da conta bancária dele que você vai poder dizer se ele é filho de Cristo ou não. Isso é uma coisa totalmente vazia, meu filho. O brasileiro é tão miserável, que a única coisa que ele vê na frente é o tal do dinheiro, né? O povo mais dinheirista do mundo. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. De tudo que eu já li, de tudo que eu já pesquisei a respeito, eu acho o brasileiro o povo mais dinheirista do mundo. Você vai para a Argentina, né? Você atravessa a fronteira, você não vê isso. O povo argentino não tem essa frescuraiada que o brasileiro tem. É o povo cheio de não me toque. Às vezes não tem bosta no cu para cagar, mas é cheio de não me toque. E essa gentalha, quando consegue dinheiro, né, vira tipos como esse senhor Valdemiro Santiago, né, passa a vida assim, enganando os outros, querendo arrecadar rios e mais rios de dinheiro. E não é só ele, né? Aí vem casalzinho 20, né? Vem o outro lá, né, o Hermanes e tal de Sônia, né, não sei. Ai, meu Deus. Vamos continuar. Mantendo a maior característica das igrejas cristãs, a mundial tem seus princípios fundamentados na Bíblia e procura destacar a crença trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. A verdade é que todos são um só. Todos compõem uma única coisa. Jesus é o próprio Pai.
Mas você só consegue chegar ao próprio Pai através de Jesus. O sacrifício dele. O sacrifício dele valeu para isso, sabia disso? Porque antes, o que tinha que fazer para chegar ao Pai? Sacrificar animais. Hoje tudo compõe uma única coisa. Não existe essa, o Pai e o Filho, é tudo uma única coisa, meu filho. Que distinção é essa que você quer fazer? Além disso, a doutrina da igreja valoriza também o batismo nas águas no Espírito Santo. O batismo é só no Espírito Santo. E o Espírito Santo que vocês falam aqui é prosperidade, né? Teologia da prosperidade. Olha, o batismo é pela fé. O batismo pela fé é através da redenção. Você errou, você trate de corrigir. Você mentiu, você trate de desmentir aquilo que você falou. Você machucou, você vai lá e trate de ajudar seu irmão. Esse é o batismo, o verdadeiro batismo. E não mergulhar numa água imunda, de piscina, de balde, ir lá no Rio Jordão, mergulhar a cabeça e depois falar que é uma nova criatura. Que palhaçada é essa? Nova criatura é através da fé. E a fé que muitas vezes vocês dizem que não existe em outras pessoas, que só existe em vocês, né? Vocês que são muito ricos, podres de ricos. Quando vocês veem um mendigo por aí, vocês não veem fé nele, né? Ele está andando nessa vida miserável é porque não tem fé o suficiente. Vocês são cães gulosos. O senhor sabe muito bem disso, seu Valdemir Santiago. A dívida que você tem é muito grande porque você também é um assassino de almas, assim como todos os outros que fazem parte da tua laia. Por mais que vocês vivam se comportando como adversários, vocês, Silas, Edir Macedo, R.R. Soares e o resto da gentalha, vocês todos são assassinos de almas. Não me canso de repetir tudo isso. Tá? Aí está aqui. Além disso, a doutrina da igreja valoriza também o batismo nas águas do Espírito Santo, baseada na Escritura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você não crê. Em quem você crê? Você é filho de Abraão. Você não tem como pai o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Jesus veio ao mundo como o próprio Pai. Ele era o próprio Pai. Você não tem ele como seu Salvador. Você tem Moisés, Abraão, né? Você segue a lei de Moisés até hoje, as liturgias da lei, na época da lei até hoje. Templo de pedra, fazer sacrifícios, né? Todas essas coisas que são apostasias, você pratica. Sinagogas do Satanás, dividida, né, por lugares. Os lugares, eles têm que seguir ali de uma forma hierárquica. As pessoas não podem sentar em qualquer lugar na sua igreja, né? Os gostosões, os que pagam mais, sentam lá na frente. Naquelas cadeiras todas chiquérrimas, né? Com estéticas faraônicas. Não é verdade? Coisas que chegam a encher os olhos das pessoas que são fracas de espírito, fracas de valores. Pessoas que só veem na fé o quê? Algo material. Só conseguem ver riqueza na fé através de um valor material na frente dos próprios olhos. Aí, Marcos 16:16, né? Essa passagem aí, quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, né? Batismo é pela fé. E na celebração da ceia do Senhor. Marcos, meu filho, era um evangelista. Esses caras, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram evangelistas e relatavam a passagem de Cristo aqui na terra. Relatavam. Você sabe contextualizar a Bíblia? Se o batismo antes era pelas águas, agora ele é pela fé. Não é pelas águas mais. O Senhor sabe disso. O Senhor tem quase 60 anos. O Senhor sabe disso. O Senhor é só um mentiroso, um vigarista, um farsante. E na celebração da ceia do Senhor, o corpo da igreja é formado por bispos, pastores, obreiros e membros voluntários que se dizem evangelizadores de qualquer tipo de pessoa, seja ela de qualquer classe social, de diferentes denominações religiosas, e ainda afirmam manter o respeito à diversidade cultural, por exemplo, levando o evangelho a diferentes culturas, sejam ciganos, católicos, índios, espíritos, africanos, entre outras. Dessa forma, acreditam diferenciar o evangelho da simples religião. Isso que vocês fazem não é o evangelho. O verdadeiro evangelho é o amor ao próximo. É o amor ao próximo, e não essa insensibilidade moral que vocês vivem praticando. Vocês se dizem da paz, amar todas as outras práticas, né? As outras culturas,
mas porque vocês têm um propósito na frente, um propósito do dinheiro, vocês são olhos gordos, olhos grandes. E daí vocês tratam com a educação porque vem um propósito maior. Ah, se a gente converter esse fulaninho aqui, vai ser melhor, a gente vai conseguir, né, dar uma incrementada no nosso número de seguidores. Apesar das críticas relativas a pedidos de ofertas, a igreja teve destaque no primeiro semestre deste ano, na última edição do jornal Hoje da Rede Globo, da televisão, que noticiou um pedido de desculpas feito pelo bispo Valdemiro às autoridades e à população, pois durante a inauguração de um templo em São Paulo, a estimativa de público foi consideravelmente superada, passando dos 13 mil previstos para mais de 30 mil fiéis. Por muitos serem ficados lá de fora, houve transtorno no trânsito, sendo acionado equipes de bombeiros e agentes de trânsito para contornar a situação. Nas imagens, os presentes não manifestavam sinais de revolta, e sim alguma satisfação em participar da celebração, mesmo que na rua. Com menos de 15 anos da sua fundação, tendo conquistado vasto espaço na mídia com divulgações, sobretudo pela rádio e pela televisão, não tardou até que a IMPD seguisse pela internet, revistas, jornais, além dos grupos de obreiros que se disponibilizam a ajudar entidades carentes, divulgando pessoalmente o Evangelho de Jesus Cristo em nome da igreja. Pegue tudo e doe aos pobres, até o último centavo. O dinheiro que você está recolhendo não serve para te sustentar, seu vagabundo. Vagabundo. Serve para os órfãos, as viúvas, os necessitados, os doentes, os enfermos. Não para sustentar seu bolso, bandido, canalha de merda. O brasileiro é um povo idólatra, né? 30 mil seguidores. Fecharam até o trânsito. Tudo para ver o homem no pedestal. Ai, meu Deus do céu. É o povo mais idólatra do mundo. É o povo mais idólatra. E quando esses tempos do diabo, de Satanás, né, se expandem para fora do Brasil, os outros povos, né, as outras pessoas, custam a receber esses caras porque sabem que eles só vão para outros países para querer enganar. E com suas construções faraônicas, seus ternos, seus roupões, só servem para enganar os trouxas. São mafiosos. Assim como a máfia italiana, né, que se expandiu, foi para Nova York, foi para outros lugares do mundo. É assim, mafioso, meu filho, é poder mesmo. Compra juiz, compra deputado. Assim como faz o senhor Silas Malafaia, né? Colocou um monte de gente na política durante todos esses anos, apoiou um monte de político, tudo para satisfazer o nome de sua instituição, porque ele é dinheirista, ele não aguenta. E quanto que será que ele ferrou o nosso país com essas suas indicações políticas? Né? Ele, assim como o Flávio Bolsonaro já falou, ele está ativamente ligado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E dá muitas indicações. Ele foi o responsável por indicar o André Mendonça, falando que ele é um cara terrivelmente evangélico. Não foi seu Silas Malafaia. E depois falou que está muito, muito triste, né? Está realmente arrependido de ter indicado o cara para lá, né? Para a cadeira do STF. O que ele fez com essa indicação? Ferrou todo o país. Porque o Bolsonaro dá ouvidos a patifes, a canalhas como esses, como o senhor Silas Malafaia. Todos eles são raposas velhas. O Bolsonaro deveria saber disso. São raposas, cães salteadores gulosos. Não se fartam. Isaías 56, 11. Não se fartam. São cães devoradores. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam no canal. Continue me acompanhando nessa coletânea de vídeos sobre esses cães gulosos da indústria gospel. Tá? Eu ainda vou falar a respeito do R.R. Soares e do Casalzinho 20, né? Eu espero que vocês me acompanhem aí. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.